E aí pessoal, meu nome é Jorge, esse é o Geolê e eu gostaria de comentar com vocês como é que foi a minha experiência em 2021 lendo a Bíblia 365. Para quem não sabe, a Bíblia 365 é uma Bíblia NVT e ela é feita em formatos para leituras diárias, é como está aqui no título, né? A Palavra de Deus em leituras diárias, com aquela estrutura de plano de leitura bíblica. Por exemplo, você tem um trecho do Antigo Testamento, você tem um trecho de Salmos e Provérbios, e na mesma sequência você tem depois um trecho do Novo Testamento. Então a Bíblia ela não é organizada sistematicamente como os livros que nós conhecemos, mas ela é organizada por calendário, pelos dias do ano, por isso o nome Bíblia 365. Portanto, quando você abrir essa Bíblia, você não vai abrir, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 5. Você vai abrir no dia 8 de maio. É assim que ela funciona. E eu me dispus a ler essa Bíblia porque é uma oportunidade de fazer essa leitura com esses planos alternando em gêneros literários ou em tipos de livros da Bíblia. Esses planos existem, não é de hoje, existem há bastante tempo. E eu nunca tinha feito uma leitura bíblica seguindo esse plano. Então eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, daquilo que eu gostei, daquilo que não foi tão legal assim, para você avaliar se talvez essa possa ser a sua Bíblia para a leitura bíblica no próximo ano. Vamos lá. Essa experiência de fazer a leitura bíblica alternando entre os gêneros literários é muito legal, porque às vezes algumas narrativas, alguns trechos bíblicos podem ser um tanto mais pesados e cansativos em sua leitura. Uma vez que você tem as divisões em porções diferentes e variadas, isso alivia um pouco em alguns momentos que às vezes é mais difícil para a leitura. Essa ideia de você necessariamente ler esse plano de leitura bíblica alternando, eu achei bem legal. Uma outra coisa interessante também é que a Bíblia ela já vem pronta com esse plano de leitura. O que eu quero dizer com isso? Esse plano de leitura, por exemplo, você pode baixar uma tabela, né, na internet, um PDF. Às vezes algumas bíblias já vêm com o plano de leitura bíblica assim no fundo e você vai marcando com um xizinho, né, assinalando. Porém, aqui você tem um aspecto de praticidade. Você não precisa de uma caneta para ir assinalando, você não precisa de um outro papel ou de qualquer outra coisa. Você só precisa pegar a Bíblia e ler. Então essa praticidade eu creio que ajuda sim, porque em alguns momentos do dia a dia, né, de momentos mais cansativos, momentos de, às vezes, um desânimo em relação à leitura bíblica, mas você sabe que é importante fazer a sua leitura bíblica diária. Facilidades simples como essas fazem diferença, sim. Portanto, eu achei bem interessante simplesmente fazer a leitura bíblica, pegar a Bíblia, abrir e ler, né? E já seguindo um plano de leitura sem precisar de um outro recurso, um anexo ali, para ficar marcando ou verificando qual trecho eu preciso ler. E essa praticidade também se reflete no formato de e-book. A Bíblia 365 também está disponível no formato digital. Olha que legal. E outra coisa que não dá para deixar de falar é que a Bíblia 365 é na linguagem NVT, Nova Versão Transformadora, que é uma linguagem muito acessível, muito tranquila. Ela é uma linguagem bastante fluida, o que alivia bastante o peso de algumas passagens que talvez seriam um pouco mais difíceis. Então, é bem legal ver a Bíblia 365, né, nessa versão NVT. Talvez se fosse outra versão não funcionaria tão bem, não sei. Mas nem tudo são flores e tem algumas coisas que eu vi com certa dificuldade. Eu acho que são algumas desvantagens em relação a 365. A primeira coisa é que ela já vem com a divisão de capítulos ou de perícopes determinada ali de qual vai ser a sua leitura do dia. E é aquilo e pronto. O grande problema que eu achei disso é que, às vezes, algumas passagens bíblicas pedem uma leitura um pouco maior. Outras passagens, digamos assim, a divisão que é fornecida aqui não corresponde exatamente à melhor perícope, à melhor divisão. Por exemplo, em alguns trechos eu achei que ele parou muito no meio da narrativa, que dava para caminhar um pouco mais. E aí, por exemplo, se você estiver fazendo uma leitura bíblica na sua Bíblia normal e você estiver lendo alguma passagem bíblica, por exemplo, ali sobre a exortação do pecado de Davi com Batseba, e você já entendeu ali o pecado, mas você quer ler, a narrativa está fluida, você está caminhando bem na sua leitura bíblica, você não está cansado, dá para ler um pouco mais, você simplesmente segue a leitura e adianta um pouco. Aqui isso não é possível. Se você for adiantar a leitura, o texto que se segue vai ser um texto de Provérbios ou do Evangelho de João e não vai ter nada a ver com o trecho que você está lendo. Então é um formato que traz suas vantagens, mas também as suas desvantagens. Uma outra coisa é que ela acaba não sendo também uma Bíblia que serve para estudos ou, por exemplo, para acompanhar na leitura bíblica na igreja. Se você tem essa Bíblia e você vai se reunir com os jovens para um momento de interação, para um estudo bíblico devocional
coletiva, ela não vai te ajudar, porque, né, vamos abrir aí em Romanos capítulo 6, aí você, peraí, Romanos vai ser no dia 12 de setembro e não vai funcionar. Então ela é realmente uma Bíblia para uma leitura individual e particular. E o problema de você não levar para outros momentos é que, por exemplo, na sua leitura individual, por vezes você vai ter algum insight, vai ter alguma reflexão, você pode fazer algum grifo, alguma anotação ali, e esse grifo e essa anotação vai ficar restrito aqui. Você não vai levar eles para a igreja, para um outro ambiente de comunidade. Então, acaba que essa prática de uso da Bíblia, de algo particular que é levado para um momento comunitário, para mim é muito comum, né? E eu senti falta fazendo uso dessa Bíblia. E uma outra questão também é que, por vezes, a gente fraqueja, né? A gente não é perfeito. E vai ter aqueles dias que a gente não faz a leitura. E o que acontece quando você não faz a leitura? É muito complicado você depois retomar, porque você precisaria retomar adiantando tudo na leitura até a data presente para você conseguir adiantar o prejuízo, né? E continuar, ou você pula aqueles trechos que você não leu e continua na data vigente. Ele até vem com a fitinha aqui, né, de marca página, mas, por exemplo, fazer a leitura atrasado complica bastante, porque quando você vai ver no dia, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo no dia 15 de dezembro. Aí, se eu estou atrasado, eu falei, não, peraí, eu vou ter que ler aqui do dia 12 de dezembro. Aí você fica fora da data, você perde o propósito dela, que é ter a leitura para aquele dia. Então, assim, é uma Bíblia que exige bastante rigor, né, em relação a você fazer a leitura todos os dias, porque nem fazer a leitura atrasado ajuda, e nem pular as passagens não lidas ajudam. Mas enfim, é uma experiência de leitura muito legal. Eu gostei bastante de ter uma experiência diferente. E se você nunca teve uma experiência dessa, fica aí a minha indicação, Bíblia 365 da editora Mundo Cristão. Lembrando que essa Bíblia também tem em formato digital, então se você quiser fazer uma experiência para você funciona melhor, ler no seu Kindle, seja no celular, no dispositivo da Amazon, os links para a Bíblia, tanto no formato físico quanto no formato digital, estão aqui na descrição. Comprando por lá, você ajuda aqui o canal a continuar trazendo conteúdo. Eu ganho uma pequena comissão que ajuda a gente sempre a trazer novidade aqui. E sempre que comprar qualquer coisa na Amazon, use os nossos links que aí ajuda bastante também, ok? É isso aí. Fica aqui o meu pequeno review da Bíblia 365. Até uma próxima e tchau!